Agora eu acho que deu. Já. Ok, boa tarde a todos e a todas, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos na nossa 18ª mesa redonda, né? Essa mesa redonda, todas essas mesas redondas, na verdade, integram, fazem parte do projeto de extensão Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema em debate. Esse projeto é desenvolvido em parceria pela Universidade do Estado do Pará e Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Tá? Então, nós temos tido a oportunidade aqui de discutir os temas mais relevantes da educação musical, grandes temas da educação musical, porque nós, educadores musicais, educadores artísticos, entendemos que a música, que a arte, é imprescindível para a formação humana. Não há nenhuma transformação social que não seja atravessada diretamente pelas artes, que não seja atravessada pela educação musical. Então, se desejamos realmente uma transformação social efetiva, uma mudança comportamental da sociedade, nós precisamos, na verdade, semear a música, precisamos semear as artes. E é isso que nós temos feito, o grupo de estudo, o grupo de pesquisa em educação musical, de diferentes tempos e espaços da UERGS, do GRUPEM, e o GPEM, Grupo de Estudos e Pesquisa em Música da Universidade do Estado do Pará. É isso que nós estamos propondo, mesmo em tempo de isolamento social. Quando o ensino presencial não é possível por conta da pandemia, e nós respeitamos isso porque acreditamos que é o momento de nós guardarmos, na verdade, nossa família, cuidarmos da nossa saúde e da nossa família, mas também nós não podemos ficar parados, né? E como a tecnologia possibilita para a gente tem a oportunidade de desenvolver algumas ações de caráter remoto. E é isso que nós temos feito já nessas 18 edições, tá, desse projeto, dessa mesa, tratando sobre temas da educação musical, mas vinculados realmente com uma compreensão de que a música está para além do entretenimento, como muitos pensam, inclusive. A música, ela forma o ser humano, a música é imprescindível desde dos primeiros momentos de vida, desde a fase intrauterina, na verdade, você tem a presença da música marcante na vida da criança, e isso é importante cultivar. Infelizmente, a nossa cultura brasileira investe apenas em uma dimensão da música, que é o entretenimento, e a função educativa, a função, na verdade, da emocional, o desenvolvimento da sensibilidade, isso pouco é trabalhado. Então, a educação musical compreende o ser humano em todas as suas dimensões, não só cognitiva, mas em todas as suas dimensões, inclusive espiritual. E a música tem um forte papel nisso, por isso acreditamos na força da música e estamos trabalhando incessantemente para divulgar. E falando sobre essa divulgação, nós ficamos muito felizes, na verdade, por termos aqui, já nessas 18 edições, tanta gente, e não só pessoas ligadas à música. Nós tivemos conosco já representante do Legislativo Municipal, em pleno exercício do mandato, na verdade. Nós temos conosco agora aqui candidatos a vereadoras, a vereadores, na verdade, e isso nos alegra muito, porque é uma forma de nós capilarizarmos, de nós espalharmos a bandeira da educação musical. Então, eu quero começar, na verdade, essa mesa agradecendo muitíssimo a professora Daniela Iliesca, que mais tarde eu vou fazer uma pequena leitura da sua trajetória, a professora Patrícia também, Gerard, e o professor Cleison Pitt, todos candidatos a vereadores e que têm, na verdade, aceitado essa proposta, essa ideia de levantar a bandeira da educação musical, tanto no sul quanto no norte do Brasil. E temos conosco também, desde a primeira edição, a professora Cristina Wolfenbittel, que é professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Ela é pós-doutora, doutora e mestre em Educação Musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é especialista em Informática na Educação, com ênfase em Instrumentação, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É licenciada em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela coordena o curso de especialização em Educação Musical na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade Montenegro. É professora do Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade Litoral Norte, assessora do Comitê de Artes e Letras da Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio Grande do Sul, a FAPERGS, orientadora de bolsistas de iniciação científica, extensão em música e artes pela FAPERGS, CNPq e UERGS, coordenadora dos grupos de pesquisa Arte, Criação, Interdisciplinaridade, Educação e Educação Musical, diferentes tempos e espaços, registrado no CNPq, vinculados ao UERGS. Ela é coordenadora da Biblioteca e do Núcleo Cultura, Ciências e Diversidade da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, é diretora regional sul da Associação Brasileira de Educação Musical e integrante da Comissão Gaúcha de Folclore da Fundação Santos Herma. E vale muito a pena dizer que era uma das grandes especialistas em políticas públicas em educação musical no Brasil, com vários livros lançados na área, e que hoje tem assim, um belíssimo trabalho em Porto Alegre, na verdade, a rede municipal de Porto Alegre colhe os frutos que foram semeados, na verdade, pela professora Cristina, e hoje muito nos alegra a presença dela aqui conosco, para estar compartilhando inicialmente, professora Daniela, professora Patrícia e professor Cleison, ela vai contextualizar um pouco para nós a Lei 11.169 de 2008, bem como a sua resolução, a resolução número 2 de 2016, do Conselho Nacional de Educação, e vai falar também uma pequena confusão que existe de algumas secretarias de educação no sentido de entender que o que vale para a regulamentação da música no currículo é a Lei 13.278 de 2016. Então, ela vai contextualizar tanto a Lei 11.769 quanto a Lei 13.278 para a gente ter um pouquinho assim, de esclarecimento a respeito dessas leis, para que a gente possa realmente, a partir de então, empreender esforços para que essa Lei 11.769 possa ser implementada no currículo da rede municipal de ensino, tanto do norte quanto do sul do Brasil. Eu quero cumprimentar a todos e a todas, desejar uma excelente mesa para vocês e vamos começar ouvindo a professora Cristina Wolfenbittel. Eu quero pedir antes que só deixem ligado as câmeras dos professores que estarão na mesa. Quero pedir que o restante dos colegas, por favor, desliguem para a gente ter uma maior facilidade aqui na questão da velocidade da internet, tá bom? Muito obrigado a todos e a todas. Professora Cristina, está com a senhora a palavra. Que bom. Uma boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui, então. Segundo o Glauber, a nossa 18ª reunião, nosso 18º encontro, essa mesa redonda online da UEPA e da UERGS. Eu quero comentar com vocês, então, alguns aspectos que trazem essa referência aqui, mas eu quero primeiro acolher com muito carinho os nossos convidados e convidadas especiais, então, a professora Daniela, a professora Patrícia e o professor Cleison, sem os quais nós não poderíamos fazer essa mesa hoje, e já fico muito feliz de tê-los e tê-las junto e nessa caminhada, que também não é uma caminhada fácil, que é uma caminhada da política, né, que está tão desgastada ultimamente, mas que é importante que nós tenhamos pessoas sérias, pessoas que querem construir, se colocando também neste papel. Então, eu vou agora compartilhar com vocês, vamos ver se a gente consegue enxergar direitinho, e vamos ver, peraí, vamos ver de novo, porque às vezes as coisas ficam meio complicadas. Se eu consigo compartilhar essa tela com vocês. Aí vocês me dizem se estão enxergando, acho que está indo, né? Tá chegando. Tá bem. Na verdade, é uma base apenas para ajudar na leitura, né, e no trabalho de hoje. Ele abriu, professor? Abriu. Tá. Então, eu vou colocar aqui a tela cheia, vamos ver se aparece, e aí a gente vai trabalhando nesse sentido. Qualquer coisa, vocês me avisem que eu não estou enxergando. Eu estou no computador. Tá indo, professor? Tá. Então, eu quero dizer para vocês que os antecedentes que trazem o aparecimento da resolução número 2 de 2016, de 2 de maio de 2016,
tem relação com acontecimentos anteriores, né? Uma resolução traduz o que uma lei propõe, né? A lei, ela normalmente, como eu digo assim, ela tem que ser sequinha, curtinha. A lei não tem que dizer como acontecerá, quais serão, então, as operações ou como se dará a operacionalização da proposição da lei. Isso acontecerá numa resolução, que é, então, essa materialização ou essa regulamentação. Tá? Então, a resolução traz isso. Portanto, a Lei 11.769, que ela é do ano de 2008, essa lei, ela teve um processo importante, teve uma história importante que antecede o ano de 2008. Né? Essa lei, então, ela efetivamente começa o seu trâmite junto às instâncias, inclusive culminando depois com a assinatura do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 2008, mas em 2006, por exemplo, ela começa uma tramitação principalmente relacionada a um projeto de lei, o PL 330, que é trazido por vários políticos, enfim, mas que se materializa na figura da Rosiana Sarney. Bom, o que importa não são os nomes das pessoas, mas o que realmente acontece. E essa caminhada dessa legislação teve um grande envolvimento dos artistas. E isso foi extremamente importante, porque entendam vocês que os artistas nos trazem, então, também essa força junto à sociedade, e que se nós formos estudar lá nos textos do Ball e da Gold, na abordagem do ciclo de políticas, trazem, então, esse contexto da influência. Ok, desde lá, então, tramitou, até que, efetivamente, em 18 de agosto, houve assinatura da Lei 11.769, sendo publicada no Diário Oficial de 2008, de 19 de agosto de 2008, a lei. Ok. Tinha 3 anos para ela ser implementada naquela ocasião. Né? Então, em 2011, deveríamos ter as escolas do nosso país com a obrigatoriedade, porém não exclusividade, do ensino de música na educação básica. Este era o texto, ou era a escrita que trazia a lei. Como é sabido por todos e todas, nós, efetivamente, fechou o ano de 2011, entrou 2012, e tampouco os sistemas de ensino sabiam desta obrigatoriedade. Isso é algo que acontece e, infelizmente, isso é muito ruim para o trabalho, né, principalmente do cumprimento da legislação. Nesse sentido, então, muita coisa andou e houve, então, esse não atendimento, e aí a coisa vai continuando, e os professores de outras áreas do conhecimento das artes, as artes visuais, a dança e o teatro, também se movimentaram, o que é importante, porque também entendemos a importância da inserção das artes, das demais artes, no contexto educacional. Nesse sentido, nós tivemos, então, em 2016, incrivelmente, o mesmo ano da resolução número 2, da Lei 13.278, que coloca o quê? Coloca a obrigatoriedade do trabalho, então, do ensino das artes na educação básica. É interessante chamar a atenção de vocês que a resolução de 10 de maio de 2016, ela acontece 8 dias depois, então, da Lei 13.278, e aí nós temos a grande confusão, né? Tem a lei e tem a resolução. O que eu costumo dizer normalmente? A lei é o primeiro passo, ela tem que ser regulamentada para que possa ser efetivada. A Lei 11.769, ela tem essa regulamentação por conta da resolução número 2. A Lei 13.278 ainda não tem.
o que também está errado, porque vamos pensar, esta lei é de 2016, já se passaram 4 anos, e na lei nós temos que, ela teria então 5 anos para ser estabelecida, ou ser então, ter efetivamente essa realização. De modo que nós temos um problema aí, né? Um problema que nós temos, ele é um problema que passa também pelo entendimento dos sistemas de ensino e, principalmente, pelo desconhecimento dos legisladores. Então, eu quero, vou continuar aqui, deixa eu ver se passa o slide. Passou, professor Augusto? Estão me ouvindo? Passou. Eu estava desligado aqui o microfone, passou. Perfeito. Então tá. Eu vou dar continuidade aqui só um pouquinho, que eu vou ter que ligar o outro computador, senão eu fico muito à mercê, não consigo enxergar. Está muito lento, me desculpem, está muito lento aqui, eu acho que é o tempo que está muito pesado, não sei se vai começar a chover bastante, então me desculpem que está meio complicado aqui, mas a gente já resolve essa situação. Nem que se for com reza braba. Tá tudo certinho, professora, está passando aqui. Tá bem. Então, o que acontece com a legislação? Nós temos na legislação o caput da legislação. O caput, eu não sei se vocês sabem, é aquela pequena ementa, um pequeno dizer que explica basicamente o que a legislação, ou do que trata aquela resolução, no caso. Então, o caput dessa resolução diz o seguinte, um pouquinho. Um pouquinho. Tem um som estranho aí. Tem. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Ai. Ele está repetindo aqui o meu, por isso que está um problema. Glauber, tu está conseguindo me deixar entrar, não? Ainda não apareceu a sua solicitação aqui, professor. Tá. É que está muito pesado aqui, por isso. Tá, mas enfim, vamos lá. Está dando som ainda, não? Está com interferência ainda. Só ficou um grilozinho agora. Vamos ver, eu vou tentar tirar esse grilo aí. Saiu, professor. Tá. Então, o que acontece? Nessa resolução, nós temos 5 instâncias ou 5 responsabilidades de alguns entes. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer essas competências. Nós temos as competências, por exemplo, das escolas. Nós temos as competências das secretarias de educação. Nós temos as competências das instituições de ensino superior e temos também as competências do Ministério da Educação. Por conta disso, temos uma 5ª competência que, inclusive, eu quero dizer para vocês que é motivo de investigação do nosso grupo de pesquisa, que é com relação aos conselhos de educação. O Conselho Estadual de Educação, os Conselhos Municipais de Educação e o próprio Conselho Nacional de Educação. O que eu quero trazer aí? Todas essas instâncias de decisão e de organização do sistema escolar ou sistema de ensino têm competências. Portanto, nesse sentido, a gente tem, eu acho que está aparecendo ali resolução CNE. Isso, professor Augusto? Que aí eu consigo trabalhar agora que eu consegui ver. Exato. Tá. Então, ali, nós temos
esse artigo 1º, que traz o quê? A resolução tem por finalidade orientar quem? Como eu tinha falado para vocês, as escolas, as secretarias de educação, as instituições, então, formadoras de profissionais e docentes, que são as universidades, o Ministério da Educação, os conselhos de educação. Portanto, essas são as competências. E nós temos, então, estes 5 parágrafos que vocês vão ver ali estabelecidos neste slide que eu estou colocando para vocês. Então, sistematizando isso está nessa resolução que eu convido com muito carinho todos e todas vocês a consultarem. São 2 folhas, basicamente, mas que são extremamente importantes para o nosso conhecimento. E aí nós vamos além, no nosso trabalho, trazendo o seguinte: as competências às escolas. Eu não vou ler ali, tá? Eu só coloquei ali porque eu acho que é importante que nós saibamos que há 7 itens que são, então, definidos para serem desenvolvidos pelas escolas. E aí nós temos, por exemplo, aqui participando, professores e professoras que trabalham em escola. É nosso papel também verificar se as nossas escolas estão, primeira coisa, conhecendo essa resolução. E acredito que a maioria não. Segundo lugar, se não estão conhecendo, vamos divulgar. Depois, nós podemos, então, pensar nas nossas escolas como organizar. Por exemplo, o item 1 ali diz que é para que a gente inclua o ensino de música nos projetos político-pedagógicos. Isso é fundamental, porque se está no projeto político-pedagógico, está ali fundamentado, aquilo também é uma lei para a nossa escola. Então, chamo a atenção da leitura dessa resolução, que é extremamente importante. A seguir, nós temos, então, o parágrafo 2º, que traz, então, a competência, ainda está em escola, né? Não foi adiante? Secretaria de Educação. Sim, agora sim. As secretarias de educação. E aqui é bem importante, nós estamos aqui com 3 candidatas à vereança, né? Principalmente, acho que são, enfim, do Pará. Eu quero dizer para vocês que é importante que vocês conheçam essa legislação. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores é a instância que faz essa verificação no município se as coisas estão acontecendo e se é possível, se estamos cumprindo a legislação. Então, o que a Secretaria de Educação tem que fazer? Nós temos ali 9 itens que a gente poderia salientar alguns para nós pensarmos, então. Por exemplo, o item 7 traz a realização de concursos públicos para a contratação de licenciados em música. Isso é muito importante que nós saibamos. Estamos na nossa Secretaria de Educação do município, que eu estou me candidatando, ou que já sou vereador. Estamos cumprindo a legislação? Não, então a gente faz uma coisa que é uma prerrogativa do vereador, fazer um pedido de informação, os conhecidos PIs, né? E aí a secretaria, por exemplo, tem que responder. E outro aspecto, fora todos que são extremamente importantes, viabilizar a criação de escolas de música ou instituições similares que promovam a formação profissional em música. Nós podemos pensar projetos, nós podemos fazer parcerias, nós temos que, enfim, planejar isso. Então, nós temos que juntar as pessoas, pensar a respeito para podermos propor. Então, esse é o aspecto mais relacionado às secretarias de educação. No 3º parágrafo, então, nós estamos tratando das instituições de ensino superior. E aqui nós temos o caso da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, da Universidade do Estado do Pará e de tantas outras universidades que ofertam a licenciatura em música, sabendo nós que a licenciatura em música prepara efetivamente o profissional para ser o professor, a professora de música para atuar na educação básica. Então, essas instituições de ensino superior estão cuidando desta ampliação da oferta de cursos de
de licenciatura em música, nós sabemos que muitas, inclusive, infelizmente, fecharam os cursos. Então, é um aspecto para nós pensarmos. Incluir também o ensino de elementos da educação musical nos cursos de pedagogia e tantas outras necessidades e possibilidades que as instituições de ensino superior também podem promover. Nós temos depois, como quarta competência, no parágrafo 4º, o Ministério da Educação. E também nós temos que ficar de olho no que o Ministério da Educação está fazendo ou não está fazendo, né? Está apoiando técnica e financeiramente os sistemas de ensino para a implementação do ensino de música nas escolas públicas de educação básica? Essa é uma competência do MEC, por exemplo. Estão ofertando cursos de licenciatura em música para essa formação de professores? Está estimulando isso? Está ofertando também a formação inicial e continuada do ensino de música nas instituições educacionais públicas? E a questão também da segunda graduação e tantas outras possibilidades. Se nós sabemos disso, nós vamos, então, ao encontro de cobrar, né, essa oferta. Quero trazer para vocês essa quinta competência, então, que poucos estão se atentando para isso, mas então eu chamo a atenção para nós pesquisarmos nos nossos municípios como que estão, então, esses conselhos de educação. Se estão definindo normas complementares a estas diretrizes, e se estão realizando o acompanhamento destes planos, quer sejam estaduais, distritais ou municipais. Quero dizer para vocês que no Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, há muito desse cuidado, o que nos alegra bastante. Há uma caminhada também no Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, inclusive nas resoluções e em toda a legislação exarada pelo CME, de Porto Alegre, existe este cuidado, portanto. Nesse sentido, vou me encaminhando aqui para a finalização, porque eu quero ouvir muito o que os nossos queridos e queridas candidatas estão para compartilhar conosco. É importante que nós venhamos a ler, então, esse material, nos apropriarmos disso e, principalmente, é importante que nós saibamos que depende de nós esse controle, não é? A vida tem me ensinado que muitas vezes, se eu não fosse na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, onde eu atuo ainda hoje, se eu não fosse a busca deste cumprimento e me juntasse principalmente com os colegas, professores e professoras de música, para que tivéssemos essa força, nós não teríamos ido adiante, com certeza. Então, cabe a nós fazermos este controle como sociedade também civil e como cidadãos e amantes da música, do ensino de música. Eu peço desculpas pelo início meio conturbado aqui por causa do computador, mas espero que eu tenha conseguido, então, trazer para vocês, principalmente, a importância dessa resolução. E para finalizar, efetivamente, portanto, muitos querem dizer que a Lei 11.769 morreu, né? Ela não morreu, e aí está essa questão do entendimento da legislação. Ela está em vigor, por quê? Porque nós temos uma resolução, que é a resolução, então, número 2 de 2016, que vigora. Então, não acabou, ela está ali sendo, inclusive, regulamentada. Então, fiquemos com este material aqui, que deve ser quase que um material de cabeceira para a gente ler muito, muito mesmo, certo? Vamos, então, agora discutir essas questões. Quero muito ouvir vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora Cristina. Muito obrigado pela reflexão, pela apresentação das leis. Eu tenho certeza que todos aqui ficamos, digamos assim, mais conscientes do nosso papel. E quando eu falo do nosso papel, é de nós, educadores musicais, assumirmos, né, essa luta, que é uma luta política, assim, esse engajamento político, para que nós possamos, de fato, consolidar, na verdade, a educação musical nas escolas. Então, muito obrigado pela sua
exposição. Eu coloquei agora há pouco o link da resolução número 2, a quem quiser acessar, tá certo? Mas agora eu queria passar a palavra para a professora Patrícia Gerard, tá? Ela é professora diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Dumont. Ela iniciou sua prática docente na rede privada de ensino, trabalhou com educação infantil no ensino fundamental, como alfabetizadora e na educação de jovens e adultos. No ano 2000, iniciou na Prefeitura de Canoas e trabalha na mesma escola. Desde então, onde foi professora, esteve como orientadora educacional 10 anos e atualmente está na função de diretora, totalizando 25 anos de trabalho na educação privada e pública, graduada em Pedagogia, Orientação Educacional, no ano de 2005, especialista em Psicopedagogia Institucional, Psicologia Educacional, Docência no Ensino Superior, Atividade Física e Gestão, incompleto ainda, e Gestão Escolar. E ela é co-vereadora, candidata a co-vereadora de Canoas. Professora Patrícia, seja muito bem-vinda. A senhora tem de 15 a 20 minutos, quando chegar em 15 minutinhos, eu lhe aviso, tá bom? Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. Agradeço muito o convite feito a Daniela e estendido a mim. Já fiquei bem encantada com a primeira fala da professora Cristina. Como foi dito, minha graduação, minha formação é a pedagogia, é a escola, né? É o trabalho com o professor, com a formação do professor também, mas a música sempre fez parte da minha vida desde muito pequena. Uterinamente, mas como conhecedora de música e apreciadora de música das artes desde muito pequena. Eu fiz ballet clássico, eu toquei em banda marcial, então as artes sempre estiveram muito envolvidas na minha vida, né? Sempre tive muito apreço. Ouvindo as questões legais, né, me faz refletir o quão pouco realmente as escolas estão podendo ofertar para os alunos as artes, né, em especial a música. Eu trabalho numa escola bem periférica do município de Canoas, há 20 anos nessa mesma escola. Hoje sou diretora, hoje estou diretora, e sou apaixonada pelo local que eu trabalho, pelos meus alunos, pelo trabalho que nós realizamos lá. É uma escola bem grande, com 1.016 alunos, né, alta e média vulnerabilidade, grande parte deles, mas muito talentosos, alunos que têm muitas potencialidades, e desde 2019, quando minha escola foi contemplada com um professor de música, com um professor que fez o concurso, que entrou no município para trabalhar música efetivamente, nós percebemos uma dinâmica e uma evolução muito grande nas nossas atividades. Além dele ser uma pessoa muito solícita, uma pessoa muito disposta e talentosa, esse professor trouxe vida para a nossa escola, né? Nós já tínhamos alguns projetos, nós estimulávamos os alunos, motivava todos os alunos a fazerem atividades artísticas, né, a trazerem atividades artísticas, mas um especialista abriu nossos horizontes, né? Em todos os momentos, e agora remotamente, nós sempre contamos com o talento, com o trabalho dele, nas nossas aulas remotas, nas nossas ofertas de recreios remotos, lives gaudérias, live do hino da escola que ele criou no período de pandemia. Então, assim, a música, ela, como foi dito, ela desenvolve muitos aspectos, né, a questão do trabalho coletivo, a questão do ritmo, e principalmente o aproveitamento das potencialidades, né? O nosso professor de música, os nossos professores, que nós somos 43 ali na escola, ele é bem eclético, né? Ele vai desde músicas populares até músicas clássicas, e isso me encanta bastante, porque eu sou uma apreciadora de todos os tipos, principalmente das músicas clássicas. Então, os nossos alunos estão aprendendo também a reconhecer outros tipos de música, a apreciar outros tipos de música, outros tipos de arte, né? Então, como eu digo, nós somos privilegiados no município de Canoas por termos um professor especialista em música. Nós sabemos que são 44 escolas fundamentais em Canoas, e nós temos, por enquanto, somente 5 professores de música, né? Mas eu creio que o município de Canoas tem, sim, muitos méritos por ter proporcionado esse concurso, por ter aberto essas vagas, mesmo que somente para 5 professores, por enquanto, mas a nossa ideia, e agora vou falar, já
em nome da minha colega Daniela, que é a nossa candidata a vereadora, porque nós somos um coletivo, de repente depois ela vai explicar melhor, né? Eu sou a candidata à co-vereança, ela é a candidata a vereadora e eu sou co-vereadora. Nós somos um grupo de professores, nós somos um grupo de servidores de Canoas, né? E eu, diretora, nós temos coordenadores, temos professores, assim como a Daniela é professora da rede, né? E o nosso projeto, ele é um coletivo de educação, é um coletivo para a Câmara, né? Então, continuando, esse trabalho que é desenvolvido lá na nossa escola, né, ele, como são poucos, alguém perguntou ali no chat, né, 5? Sim, por enquanto 5, né, nós temos como proposta, as nossas propostas, que seja ampliado, que sejam abertos novos concursos com mais vagas para professores de música, porque o que acontece? O professor da nossa escola, ele trabalha 20 horas na minha escola e 20 horas em outra escola da rede. Ele entrou na nossa escola com o intuito de trabalhar no turno inverso com os alunos dos anos finais, de 6º a 9º ano, e principalmente porque a nossa escola foi contemplada por ser uma escola periférica, né, ter alunos com vulnerabilidade, e fazer com que esses alunos no turno inverso estivessem na escola fazendo alguma atividade que trouxesse benefícios para eles e protegesse-os dessa vulnerabilidade que eles se encontram, né? Mas nós conseguimos organizar os nossos horários e proporcionar, além dessas atividades no turno inverso, atividades com os alunos dos anos iniciais no turno que eles estão na escola. Então, a cada 15 dias, os alunos de 1º a 5º ano, de 1º a 3º, nós não conseguimos contemplar todos, 4º e 5º, de 1º a 3º ano, estavam tendo presencialmente, né, aulas com esse professor de música, um período com esse professor de música. Então, assim, é esperado, assim, com muita ansiedade, com muita vontade, essa aula de 15 em 15 dias que eles têm, porque eles adoram, né? Nós conseguimos organizar na escola um espaço que nós chamamos da sala de música, né? E então, a cada 15 dias, os alunos de 1º a 3º ano também têm aula com o professor. Nós temos alguns instrumentos na escola, né? Porque o projeto Mais Educação, que nós tivemos há um tempo atrás, que agora não temos mais, nós compramos alguns instrumentos de percussão, e o professor levou a escola, é a Escola Santos Dumont, Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Dumont. E o professor levou alguns instrumentos que ele tinha, como escaleto, flauta doce, ele levou microfones, violões, então ele montou uma sala de música ali para nós. Então, realmente, as aulas são muito esperadas. Os alunos gostam muito e a gente vê muito o retorno. E, principalmente, agora, nesse período de aulas remotas, né, que nós temos semanalmente, o professor participa de todas as aulas. Então, é um momento de muita alegria, um momento muito esperado, porque ele realmente, como eu falei, ele é uma pessoa que trouxe vida, que trouxe luz para a nossa escola, né? Então, eu estou trazendo o nosso relato, né? E dei um pouquinho, uma fala sobre a nossa proposta, que é, principalmente, o concurso, né? Mais vagas para os professores das artes, né? Seja artes visuais, dança, e a música, principalmente, que é o nosso foco agora na mesa. Eu vi que teve uma pergunta ali no chat, né? A questão do nome da escola. Isso. Mais alguma, professor Carlos? Professora, nós vamos deixar para o final as perguntas, mas assim, eu quero lhe agradecer pela participação. Eu conheço o professor, né, professor Duda Gasparoni, pessoa fantástica e, assim, que tem feito um excelente trabalho, sem dúvida nenhuma, na escola e também na segunda escola que ele trabalha, né? Muito obrigado pela sua fala, ela é motivadora, principalmente considerando que a senhora é candidata a co-vereadora, compõe, na verdade, o coletivo de educadores de Canoas, né? E eu não tenho dúvida que estará lá disponível para receber nossas propostas, enquanto são 5 educadores musicais de Canoas e 5 que estão, assim, bravamente lutando. No passado, nós realizamos o primeiro encontro de educadores musicais de Canoas, tivemos a presença de vários
assim, pessoas, né, inclusive os 5 educadores de Canoas, foi muito bom. Começamos a discutir isso e, sem dúvida nenhuma, a partir deste ano, de forma presencial, nós iremos implementar uma discussão assim bem mais forte e para tentar, na verdade, alcançar o maior número possível de escolas. Muito obrigado, professora. Nós queremos ouvir agora o professor Cleison, que vai falar um pouquinho para nós agora sobre a experiência dele em Vigia. Ele é da cidade de Vigia, né, natural de Vigia de Nazaré, no Pará. Ele é licenciado em Música pela Universidade do Estado do Pará, UEPA. Ele é bacharel em Regência pelo Instituto Estadual Carlos Gomes, pós-graduado em Docência do Ensino Superior, pós-graduado no Ensino da Música pelo Instituto Carlos Gomes, professor do curso de Licenciatura em Música da Universidade do Estado do Pará, regente das bandas de música professor Luiz Gama Colares, no Pará, e auxiliar do Clube Musical União Vigiense, Vigia Pará. Ele também é aluno, digamos assim, aprovado como aluno especial agora no curso de mestrado em Educação da UERGS, sob a orientação da professora Cristina, e candidato a vereador da cidade de Vigia. Tá? Então, com vocês, professor Cleison Ataíde, mais conhecido como Cleison Pitti. Olá, gente. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer ao professor Augusto pelo convite, à professora Cristina, e, assim, iniciar com uma palavra que eu acredito que seja uma palavra para essa luta, para conquistar a vereança, para a professora Patrícia e Daniela, é coragem. Coragem. Acredito que hoje eu entendi não só o coletivo de vocês, mas a gente tem aqui um coletivo das bandas. Eu sou de Vigia de Nazaré, eu vejo na sala, acho que a maioria de Vigia, não sei nem por que todo mundo está aqui, será se é por causa de mim ou por causa de um ponto que vai ter na disciplina. Nem disciplina eu tenho esse semestre. E eu fico muito, muito feliz mesmo. Eu vejo que a questão dessa batalha, deixa eu colocar aqui, que a questão de coragem desse coletivo, a gente tem 5 bandas aqui em Vigia, temos os grupos de carimbó, boi que dança na rua, um outro grupo que é meio parecido com os bois de máscara de São Caetano. Então, assim, temos, além desse coletivo musical, artístico, e temos a cultura de Vigia, que é muito forte. É uma cultura de 400 anos, né, que Vigia tem. Ela faz parte da história do estado do Pará. E eu fico muito, muito grato mesmo pelo convite. Em relação a esse coletivo, voltando, muito legal, eu vejo o coletivo das professoras em educação aí de Canoas, é que a gente precisa ter essa força realmente para pôr alguém como vereador da nossa cidade. Hoje eu acredito que a política é a engrenagem motriz, a engrenagem mais forte que temos no que fazer as coisas acontecerem. Em relação à Vigia, eu tenho 23 anos da vida musical. Eu iniciei numa dessas bandas. Algum tempo depois, eu entrei na Universidade do Estado do Pará como aluno. A Universidade do Estado do Pará mantém curso de música por 18 anos de curso de música. Hoje eu quero até aproveitar o ensejo e dar um puxão de orelha na universidade, porque temos notoriedade de bandas na região, de músico na região, muito grande. E o curso é ofertado aqui na universidade de 4 em 4 anos. Né? Então, assim, por máximo que a gente tem dessas pessoas... Cleison, desculpa, Cleison. O seu microfone está muito baixo. Se você puder aproximar o fone um pouquinho, ficou muito baixo. Deixa eu... Está muito baixo? Agora está ótimo.
Agora está ótimo. Ok? Ok. E, voltando, a gente tem um curso ofertado de 4 em 4 anos. O primeiro curso foi em 2002, né? Primeira turma. E hoje a gente formou apenas 5 turmas, que é a nossa turma que está finalizando. E a gente entendeu o seguinte, que todas essas turmas, a maioria delas era totalmente vigiense. Os alunos das bandas de música foram procurar a sua graduação. Essa turma hoje, ela é a mais diversa. Tem de outras cidades, como Colares, São Caetano de Velas, Castanhal, Tauá e Santa Isabel, que são cidades próximas da cidade de Vigia de Nazaré. E a gente, como esse pensamento político de realmente entrar na política e fazer acontecer, é justamente um dos pontos é que esses nossos alunos formados e agora professores não migrem, porque eu acredito que da minha turma, dos 27 que se formaram na UEPA, aqui em Vigia, todos foram embora, né? Foram trabalhar, eles precisam trabalhar na sua área, e eu estou por aqui ainda. Eu já por outras questões de trabalho também. Mas esse puxão de orelha bem legal em relação a isso, para que seja ofertado mais cursos, né? Na verdade, por mais vezes, não de 4 em 4 anos, mas seria bem legal de 2 em 2 anos. Porque a gente tem essa justificativa de que realmente temos professores para fomentar a educação de música na cidade de Vigia, porque um dos motivos que eles relatam que não tem professor suficiente para a gente fazer um projeto desse, para implementar um professor em cada escola do ensino básico aqui em Vigia. Então, assim, eu acho que a gente tendo na verdade, essa notoriedade e essa verdade de grandes profissionais que são formados, mas não temos realmente a implementação da lei aqui em Vigia de Nazaré. Então, por esses motivos que a gente, como coletivo, a gente decidiu, agora a gente precisa entrar na política. Não tem, eu acredito que não tem outro jeito, né? E assim, a política, por longo dos anos, a gente fica entristecido por o que acontece no cenário político do Brasil. E, infelizmente, ou felizmente agora, a gente precisa entrar na política. A gente precisa colocar em cada cidade um vereador, um deputado estadual, não sei. As pessoas precisam entrar na política da nossa área. O professor Alonso até brincou outra vez, em outra live com o professor Souto, que ele chamou até ele de deputado. Então, assim, realmente, professor deputado Souto, seria muito interessante mesmo a gente ter pessoas gabaritadas, com ideias boas para a nossa educação musical, não só educação musical, mas no contexto todo cultural, com essa responsabilidade, porque eu acredito que nós estamos colocando pessoas, a gente tem o poder do voto, né, colocando pessoas que não vão olhar por nós. A gente precisa de ter pessoas nossas que olhem por nós. Acho que essa é a verdade que é nua e crua. Precisamos entrar na política. Tem um na sala aqui também que é um aluno meu, que eu sou fã dele, é o professor Nildo, maestro da banda em São Caetano de Odivelas. Eu tenho ele assim como um grande amigo. E ele e o outro maestro, Márcio, a gente sempre, de vez em quando, fala em relação a essa entrada da política. Então, assim, eu dou essa força e coragem para um dia, realmente, São Caetano de Odivelas tenha um vereador, até um prefeito músico, que a São Caetano de Odivelas, ela respira cultura. Então, assim, o meu pensamento inicial realmente é que pretendemos e devemos entrar na política em todos os sentidos. Não só pensar nela ou discutir ela, agora é fazer política, que a gente faça política e políticas públicas saudáveis para a nossa cidade, para nossos segmentos, principalmente agora por essa discussão que é uma lei que não foi cumprida
desde 2008 e já vem aí para 2020, 2021, e a gente está nessa batalha, nessas lutas, nesses diálogos. Então, eu acho que a hora é de fazer, a hora é de fazer. Então, fica aqui essa palavra ainda, que é coragem. Professor? Obrigado, professor Cleison. Aproveitando sua palavra e os demais, eu acho interessante a gente realmente pensar na política. A gente, como educador, a gente está pensando na política. Para você ter uma ideia, eu estava conversando outro dia com uma pessoa que veio falar comigo, e eu dizia para ele o seguinte, e isso é um grande desafio para vereadores, vereadoras, para políticos, na verdade, que é a seguinte questão. Para a gente levantar a bandeira da educação, mais especificamente da educação musical, é preciso entender que muitas vezes a gente vai precisar abrir mão de compromissos efetivamente materiais. Veja só, o que o povo, infelizmente, no Brasil valoriza hoje? É uma rua asfaltada que o vereador conseguiu asfaltar há muito tempo, digamos assim, uma escola que teve o muro reformado, mas efetivamente no que diz respeito à educação, de que forma tem se investido na educação? Quais são os projetos para a educação? Aí você vê, por exemplo, hoje o governo federal retirando 5% do Fundeb, ou seja, atingindo mais de 17 milhões de crianças no Brasil, para programas sociais. O que dá mais votos? São programas paliativos, programas assistencialistas, programas sociais, na verdade, que não têm perenidade, que são desfeitos e diluídos ao longo do tempo. Ou seja, investir na educação hoje é um desafio muito grande para qualquer candidato, para qualquer candidata. Porque, infelizmente, o que o povo quer ver são coisas materiais. O nosso povo é tão sofrido, tão carente. Nós vivemos uma assimetria social tão grande que, infelizmente, hoje as pessoas querem ver um bom asfalto, querem ver investimento na segurança, ou seja, a Prefeitura de Canoas, ou de Belém, ou de Vigia, comprou não sei quantas armas, quanto armamento caríssimo, para que a Guarda Municipal começasse agora a fazer a segurança do povo. O que vale mais? É a educação ou investir em armamento? A lógica tem sido mudada. E hoje se investe mais no armamento do que na educação, mais no assistencialismo do que efetivamente a educação. E quando nós chamamos aqui candidatos e candidatas a vereadores para conversar conosco, é exatamente para que se aproprie de uma luta que agora pode estar parecendo que é só da educação musical. Mas não é só a educação musical. É uma luta, um clamor da educação. Olhem por nós. Vocês, daqui a 3, 4 meses, terão a oportunidade de estar na casa do povo, dita casa do povo, em que o povo muitas vezes não tem direito de entrar. Vocês agora estão sendo indicados, estão buscando legitimidade social para estarem mais tarde na casa do povo, na Câmara dos Vereadores. E é importante que existam projetos consistentes, perenes e fortes para que atravessem as gerações e as nossas crianças continuem, na verdade, sua evolução social, elas consigam desenvolver, na verdade, o seu envolvimento cidadão, na verdade, consigam estar de forma satisfatória na sociedade. Então, essa questão que você trouxe aqui, professor Cleison, é uma questão que realmente nos incomoda. É preciso que nós, educadores, estejamos mais envolvidos com a política. E eu não falo de uma forma reducionista com a política partidária, muito embora ela se dê por esse caminho, né? Mas é importante que o envolvimento político seja um envolvimento conectado com as demandas sociais. Então, o que nós estamos fazendo aqui dessas 18 edições do trabalho é vincular a educação musical e mostrar que a música não é para estar no barzinho apenas, no final de semana, para garantir o entretenimento.
A música não é para fazer. Outro dia nós fizemos uma live e uma professora disse assim, a gente começou a explicar sobre a percepção musical, o que era a percepção musical, e determinada pessoa disse assim, mas Augusto, eu achei que vocês fossem fazer um pagodinho aí, eu achei que vocês fossem fazer um sambinha para a gente dançar. Então, é esse entendimento, essa compreensão de que música é só para entretenimento. Inclusive, no século XVIII, os Esterházes lá, Haydn fazia muito isso, tocava enquanto as pessoas ficavam comendo, né? Na Áustria. Então, o que você vê? Você vê uma música muito voltada apenas para o entretenimento. E investir em educação musical é assumir um compromisso político e dizer que a educação musical não é só para isso, muito embora uma das funções da música seja o entretenimento, como diz Alain Merian, mas não é só entretenimento, ela tem uma função simbólica, ela tem uma função social, ela tem uma função doutrinária, ela tem várias funções, e nós não podemos prescindir dessas funções. Então, eu me alegro muito pela presença de vocês aqui, fico muito feliz e não tenho dúvida que essa discussão, ela, digamos assim, fortalecerá a luta de vocês nesse sentido. Eu tenho certeza que podemos contar com vocês. E agora, para finalizar a mesa, a gente abrir para discussão, já são 18h03, eu queria chamar aqui a professora, finalizar a mesa, na verdade, com a professora Daniela Ilhesca. Ela é a candidata a vereadora, né? E aceitou prontamente o nosso convite para estar aqui conosco. Não é fácil, professora, a gente conseguir assim, um momento, uma pauta hoje em dia, principalmente para discutir sobre educação musical. Então, sintam-se abraçados e abraçadas por assumirem essa luta. Nós agradecemos muitíssimo a presença de vocês aqui. A professora Daniele Duarte Ilhesca, ela é professora de português da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arthur Pereira Vargas, aqui de Canoas, desde 1995. Aposentada pela rede privada de ensino, professora da UBRA de 2001 a 2018, coordenadora de implantação do curso de Letras da Faculdade Fátila desde 2019, mestre em Educação, especialista em Administração e Planejamento para Docentes, Mídias e Tecnologia, Supervisão Educacional e Gestão Escolar, integrante do projeto Solta a Voz, Guria. Adora trabalhar com projetos, ratifica o compromisso do diálogo e de perspectivas inovadoras para a educação canoense através do mandato coletivo de educadores e também se prepara agora com o projeto de tese de doutorado em Informática na Educação. Tá certo? Então, professora Daniela Ilhesca, fique à vontade. Falta só abrir o seu áudio. Aí eu abri o... Agora. Deu? Agora deu? Deu. Tá, então vamos lá. Boa tarde a todos, é quase noite, né? A professora Cristina, o professor Cleison, ao Augusto, que nos convidou, a Patrícia, que é a nossa co-vereadora, né? Um prazer participar dessa mesa redonda com todos vocês. Agradeço, então, ao Augusto, mais uma vez, pelo convite. Parabenizo as universidades, né, por estarem tratando dessa temática que é muito importante e por essa abertura desse espaço de discussão. Eu sou candidata, então, representando o coletivo Educação, Trabalho e Cidadania, pelo Partido Rede, formado, então, por professores, são diretores de escola e também coordenadores pedagógicos. Aqui no nosso município de Canoas, ele é um modelo inovador, porque ele aumenta a representatividade e a participação no legislativo, porque não sou só eu, né? Então, eu tenho eu com os meus co-vereadores, que, assim, de forma democrática, vamos decidir sobre questões e decisões a serem tomadas na Câmara. A partir das demandas da sociedade, por exemplo, essa é uma demanda, por que não se cumpre a lei, né? Então, a criação de conselhos de determinadas áreas, porque, afinal, nós somos da educação, né? Então, além da fiscalização, que faz parte do mandato de um vereador. Na verdade, nós não temos, assim, um vereador que lute pelas coisas da educação. Na verdade, eu não vou decidir tudo sozinha. Juntos, né, construiremos esse caminho. Então, nada melhor do que ter professores lá no Legislativo lutando por essas questões, né? Tornar a educação a fazer realmente parte da nossa realidade, até para poder mudar a nossa sociedade, né? Nós falamos sobre
empoderamento feminino no projeto Solta a Voz Guria, que o Augusto até comentou ali quando leu uma parte do meu resumo do meu currículo. Esse projeto foi que acho que tomar uma visibilidade no município e também receber esse convite para concorrer à vereadora. Na verdade, nesse projeto, participamos eu, a orientadora da minha escola, que é a Luciane, que também é uma co-vereadora, e a professora Fernanda, de matemática. Nós começamos a trabalhar com projetos com os alunos na escola. E nós ganhamos muita visibilidade até em projetos nacionais, em função do projeto Solta a Voz Guria. Então, nós recebemos o convite em função disso. E a música, ela está muito dentro do nosso projeto, porque a nossa escola não tem professor de música, não tem professor de artes, né, os professores que acabam complementando a sua carga horária com artes, e, na verdade, como os alunos gostam muito de música, na minha aula de português, eu acabo trabalhando com esse conteúdo, né, trazendo músicas, eles compõem, eles cantam, nós fazemos uma série de atividades. Então, em função desse projeto Solta a Voz Guria, né, nós ganhamos o reconhecimento e fomos convidadas. Como as minhas duas outras colegas não queriam, assim, uma é de Porto Alegre e a outra não gostaria de concorrer, mas quis ser co-vereadora, eu acabei optando por ficar, e aí nós fomos na busca de professores, diretores e coordenadores que quisessem fazer parte desse movimento. Não é muito fácil, porque tem muitas escolas, já há escolas que apoiam outros candidatos, né, a vereadores, ou que já são vereadores no município. Mas assim, em suma, o nosso coletivo, ele, como o Augusto falou antes, ratifica o compromisso do diálogo, da empatia e de perspectivas inovadoras para a educação canoense. A gente quer lutar pelo bem-estar, pela inclusão, pela saúde, pelo crescimento social e econômico da nossa população. E a gente sabe que a educação musical é capaz de construir caminhos possíveis para alavancar esse verdadeiro processo ensino-aprendizagem. Nós sabemos, né, como a Patrícia comentou antes, nós somos em 5 professores no município. É muito complicada a situação, né? Na verdade, há muitos desafios para nós conseguirmos mais professores, e é esse o papel que nós queremos ter na Câmara, né? Lutar por isso. Todos esses desafios precisam ser superados para se cumprir a Lei 11.769, para tornar a escola, né, um espaço atraente, com qualidade, e os profissionais que estão trabalhando lá valorizados também. Porque não adianta só o professor de português, ou de matemática, ou de religião, ou de arte, que nem às vezes tem formação, trabalharem com a música de forma descontextualizada. Assim, eu trago uma música para aula, não. Acho que a gente tem que trabalhar, a música faz parte da nossa vida, ela está presente no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, eu acordo, eu já preciso escutar uma música, né? E dependendo do dia, um determinado tipo de música. Então, acho que nós precisamos fazer com que a educação musical esteja realmente presente em nosso município, né? Então, nós precisamos implementar. Precisamos, então, de profissionais habilitados. Até trouxe deixa eu procurar aqui, que eu tinha, do Schaeffer. A música é, sobretudo, nada mais que uma coleção dos mais excitantes sons concebidos e produzidos pelas sucessivas operações de pessoas. Eu não vivo sem música, e acredito que vocês também não vivam, né? Ela faz parte do nosso cotidiano. Por isso, então, o nosso coletivo ele vai preconizar essa discussão e a implementação dessa lei no nosso município, lutando por mais licenciados em música, para que possamos progredir nesse assunto, né? Eu tinha feito um levantamento em relação aos concursados em licenciatura em música, e aí eu fui no censo do INEP, e aí eu levantei alguns dados que talvez vocês já conheçam, né? Que a licenciatura em música ocupava a 15ª posição e última em 2017, com 16.611 alunos matriculados no país, correspondendo, então, a 1,1% das matrículas. E no último censo, publicado em 2019, que é de 2018, a educação musical continua na mesma posição, só que agora com 16.230. Então, com um percentual de 1%, em relação, por exemplo, eu peguei aqui os dados da pedagogia, que seria a maior licenciatura, né? 747.511 matriculados, né? Então, a ampliação dessas políticas públicas, ela se faz necessária para as licenciaturas, mas em especial na de música, porque nós temos a obrigatoriedade devido à lei. E também, se nós formos pensar,
é um número baixo de alunos matriculados, né? Por que isso? Por que isso acontece? E aí a professora Cristina tinha falado em relação à resolução, né? Eu não vou repetir o que ela comentou, mas as escolas, as secretarias, né? O Ministério da Educação, os conselhos de educação, na verdade, precisam aumentar a discussão para que definições possam ser tomadas, né? E esse vai ser o papel do nosso coletivo, porque, como eu disse anteriormente, nós não temos nenhum vereador atualmente que lute pelas nossas questões. De vez em quando vão lá dar uma passeada, olham como está em algum evento que nós fazemos, e era isso. As demandas continuam. Nós não temos, assim, respostas prontas. Vamos fazer isso, mas eu acho que a discussão, né, para que a gente possa implementar, de fato, esse componente curricular de música em nosso município, a gente tem que ir também ao encontro da BNCC, né? Nós temos a música, como a música, artes visuais, dança e o teatro. Né? Então, vamos implementar. E existe a lei de obrigatoriedade. Por que ela não é cumprida? Então, acho que para finalizar essa minha fala, a legislação brasileira inclui a formação musical de alguma maneira. Né? A Patrícia falou como ela acontece na escola dela, que ela é, na verdade, uma atividade como se fosse extracurricular, mas o que nós precisamos realmente é que ela seja obrigatória, acho que no currículo, né? Para todos os estudantes. Exatamente pela sensibilidade que ela incita e pela criatividade que ela propõe, né? O que mais eu poderia ter para encerrar? As mudanças, então, necessitam, incidem na presença obrigatória da música e das outras linguagens artísticas. E essas mudanças precisam entrar. A gente sabe que não é de forma automática, mas pela resolução, pela lei 13.278 de 2016, tem 5 anos para que isso ocorra, ou seja, em 2021 encerra o prazo. Então, nós temos que, na verdade, discutir e viabilizar essa situação para que realmente a educação musical possa fazer parte dos currículos das nossas escolas. Então, esse é o papel do coletivo, discutir e chegar a um denominador comum, né, porque está muito desvinculado a Câmara de Vereadores com, por exemplo, a Secretaria de Educação, né? Eu sei desse assunto porque eu leio, eu gosto muito de estudar, no doutorado a gente conversa bastante sobre esses assuntos, mesmo porque eu gosto muito da arte, só que, às vezes, como o Augusto falou, há professores que não sabem disso, não sabem nem dessa lei. E isso nós precisamos fazer grupos de estudo e de discussão, né, para promover as melhorias na nossa educação. Acho que seria isso. Agradeço a oportunidade, Augusto, Muito fazer obrigado, parte, professora. certo? Muito obrigado pelas palavras. Eu tenho uma informação aqui para vocês, vou aproveitar a oportunidade, que nós temos aqui candidato e candidatas a vereadores, na verdade. Eu fiz uma pesquisa no passado, inclusive orientada pela professora Cristina, sobre exatamente a inclusão da música no currículo escolar. Veja só, a realização das oficinas em música é muito boa, na verdade. Essa realização, eu digo assim, é um primeiro passo, mas não pode terminar aí, porque as oficinas, elas não têm perenidade. Ou seja, uma oficina começa, dura um semestre, depois termina, os instrumentos ficam dentro dos armários, e depois até vira outro professor, e às vezes o educador musical continua na escola. Vocês sabiam disso? O educador musical está lá na escola. Mas por uma necessidade de atender uma demanda extra, porque faltou professor de arte, faltou professor de religião, ele deixa de atender as oficinas para entrar efetivamente no currículo em outra área. E isso é um fato que a gente observa muito facilmente nas escolas. E aí o que acontece? A educação musical não está na escola, muito embora o educador esteja na escola, mas muitas vezes a educação musical não está, porque ela não tem perenidade, ela não está no currículo. As oficinas desenvolvidas, elas não garantem essa perenidade. Eu gostaria de trazer alguns dados dessa pesquisa que eu fiz ano passado para vocês. Então, veja só, de acordo com as informações que foram prestadas pela Secretaria de Educação, tá? No primeiro encontro de educadores musicais que nós realizamos aqui em Canoas, no ano passado, nós observamos o seguinte, que desde 2014, veja só, desde 2014 nós tivemos concursos públicos para a rede municipal de ensino, inclusive para professor de música. Assim, de acordo com a professora diretora de formação pedagógica, houve um concurso específico para professores de música no município.
em cumprimento à Lei 11.769, nos anos de 2011 e 2014. Então, veja só, do total aprovados, apenas 4 foram chamados. Tá? Aí você fica pensando, dos classificados, aprovados ali, por que eles não foram chamados, os outros não foram chamados? E aí o que acontece? Atendendo à Lei 13.278 de 2016, houve um novo concurso para professor de artes. Foram aprovados nessa época 2011, 9 professores, no mesmo edital. Esse edital ele exigia como pré-requisito a habilitação em música. Esse outro edital, apenas 7 foram aprovados. E aí, no concurso público realizado por meio do edital de 2014, 467 de 2014, para professor de educação básica, artes, foram aprovados 33 no mesmo edital para professores. E nesse mesmo edital também foram aprovados 32 professores para música, com habilitação legal em licenciatura plena em música. Aí você pergunta, como esses educadores foram aprovados e hoje nós temos apenas 5 atuando no município? É o primeiro ponto que tem que ser fiscalizado. Tá? No ano passado, para você ter uma ideia, foi realizado o concurso para provimento de cargo e formação de cadastro de reserva para o quadro efetivo de servidores. Nesse edital foi exigida habilitação legal específica, o curso de licenciatura plena com habilitação legal em artes. Foram aprovados 54 professores. Ou seja, o concurso, professora Cristina, está acontecendo. Mas por que esse aprovado não chega na escola? E se ele chega na escola, o que ele está fazendo se ele não está fazendo música, se ele não está fazendo arte? Para você ter uma ideia, professor Cleison, professora Daniela e professora Patrícia, eu ouvi ano passado o seguinte discurso de uma professora de matemática: odeio da arte. É uma professora de matemática que está cumprindo uma carga horária extra dando artes. Mas peraí, foram aprovados professores para arte. Por que não são chamados? Uma conveniência, sei lá, econômica, financeira, não sei o que é. Mas o fato é que o professor não está lá. Você está entendendo? Então, no registro final, consta o aluno de arte. Consta que o aluno fez arte. Que o aluno tirou 8, que o aluno tirou uma nota regular. Mas o que foi efetivamente que se fez de arte lá? O que se fez efetivamente de música se a música não está no currículo? Como avaliar esses alunos e fornecer um relatório? As aulas remotas que acontecem hoje são aulas remotas que eu envio material para os meus alunos, envio material para que eles possam estudar, faço live para eles, faço alguns vídeos para eles, mas como verificar se as habilidades, competências da BNCC são comprovadas? São realmente realizadas. Ou seja, não há uma atenção para a educação musical e a educação das artes nas escolas, da mesma forma que há da matemática, do português, as consideradas disciplinas imprescindíveis. Ou seja, trabalhar o cognitivo, somar 2 mais 2, 4, e saber ler uma frase minimamente correta é o suficiente para se viver numa sociedade. E aí a gente, me perdoe a sinceridade, queridos e queridas, nós temos uma grande responsabilidade na precarização da formação humana no Brasil. Nós temos uma certa responsabilidade, porque não investimos efetivamente nas artes, não investimos efetivamente na música e deixamos de desenvolver o centro crítico e o desenvolvimento estético, da educação estética do homem. Ou seja, privamos a criança desse desenvolvimento estético. Ou seja, mandamos ela desenhar uma flor, como eu vi nas minhas andanças, nas minhas pesquisas, desenhar uma flor, a aula de arte foi dada. Você está entendendo? Ou seja, o que nós estamos fazendo como professores de educação musical? Passamos 4 anos recebendo uma carga de informações e quando saímos da universidade, não sabemos o que fazemos com isso, porque chegamos na escola e muitas vezes somos confrontados a assumir um posto,
uma disciplina que não é a nossa de formação. Veja só, eu tenho formação em ciências da religião, eu estou apto a ministrar o ensino religioso na escola, mas quando cheguei exatamente na escola, disse assim, eu tenho um projeto para a educação musical, não é para a educação religiosa, eu fui aprovado para a educação musical. Então, ou nós assumimos isso, que somos educadores musicais e na verdade, lutamos por isso, ou então nos conformemos e não façamos mais mesa redonda, não discutamos mais nos congressos, porque se discute muito hoje nos congressos de educação musical, mas pouco está sendo feito na base, lá onde as pessoas estão inseridas, lá nas comunidades. Então, ouvindo vocês falando agora, eu me senti motivado para dizer para vocês que muito do que se lê nos relatórios, professora Daniela, professora Patrícia, professor Cleison, muito do que se lê nos relatórios são, infelizmente, engodo para os nossos olhos. Porque não é o que está acontecendo lá na base. Infelizmente, não é. E não dá para tratar isso com politicamente correto. A gente precisa tratar e enfrentar isso. Tá? Se a universidade, se o Estado está investindo, e está investindo muito, na formação de graduados em música, no mestrado em educação, na especialização em música, por que as escolas, por que o município não está recebendo esses educadores? Então, o município hoje precisa também investir. E quem vai fazer isso, queridos e queridas, não é o professor Augusto, não é a professora Cristina. A gente vai reunir, fazer mesas, fazer lives, tentar convencer, mas quem vai fazer isso, professor Cleison, professora Daniela, professora Patrícia, são vocês, quando estiverem na tribuna da Câmara dos Vereadores e nos derem a palavra e nos permitirem que nós façamos o que é justo. Nós não estamos cobrando absolutamente nada. A gente só está pedindo que se cumpra a lei e que inclua na carga horária. Aí alguém diz assim, mas Augusto, outro dia me disseram, mas Augusto, como é que a gente vai tirar carga horária de português, matemática? Não sei. Mas tenho certeza que vamos conseguir. Eu sou colega de uma professora de inglês que recentemente me disse que ela empreendeu uma luta muito grande para incluir o inglês no currículo, está dando aula de inglês no currículo. A educação física teve uma luta imensa, mas conseguiu. E por que a educação musical não consegue, tendo uma lei própria e tendo uma resolução própria? Porque o trabalho de base não está sendo feito. O trabalho na base, na escola, não está sendo feito. E aí, isso precisa que vocês, vereadores, estejam conosco nessa luta. E aí eu quero propor agora, fique à vontade, professora Cristina. Uma coisa que eu acho que é importante de nós pensarmos para podermos avançar, eu acredito que uma Câmara de Vereadores possa ajudar nesse sentido. Eu penso que o grande problema que acontece com o Executivo, eu sei que a Câmara é o Legislativo, mas fiscaliza o Executivo. Um grande problema do Executivo, porque eu também faço parte do Executivo em Porto Alegre, na Secretaria de Educação, é efetivamente o planejamento do que vai se fazer. Né? O que se entende por uma escola, o que se quer nessa escola e, portanto, essas concepções que devemos ter como gestores, quer sejamos secretários de educação ou mesmo as pessoas que trabalham, por exemplo, numa secretaria de educação, é ter a concepção teórico-filosófica do que seja a educação e do que se pretende. Beleza. Feito isso, a gente tem que planejar. Então, se eu tenho uma concepção do que seja educação, do que é importante que os meus alunos, quer sejam crianças, jovens ou adultos, aprendam na escola, então, precede a concepção, eu planejo. Neste planejamento, o que a gente tem que pensar? O que existe na vida, e o que eu entendo, e a minha crença também em termos de educação, é que o que está na vida também tem que estar na escola e ajudar com que os nossos estudantes, as nossas estudantes, sejam pessoas mais felizes a partir do conhecimento. E aí nós temos essa vasta gama. Muito bem. Então, o que eu preciso ter na escola? Este planejamento, e isso a gente está falando em relação a vereadores, mas tenhamos também consciência de que iremos escolher gestores do município
qual é o planejamento que eu tenho, por exemplo, a educação. Então, se eu tenho este planejamento, eu vou entender que, por exemplo, a educação musical, em primeiro lugar, ela é um direito de todo o ser humano. Obviamente, este direito está assegurado na legislação, e aí a gente tem o conhecimento da legislação, que é, por exemplo, a resolução número 2. Ok, como isto irá se materializar nas escolas? Tem que se ter um planejamento para isso. Então, a escola terá um projeto político-pedagógico e tem que ter uma proposição de uma gestão que, então, vai seguir por 4 anos para isso. Em que lugar, em que tempos e espaços estará, por exemplo, a música? Em que tempos e espaços, por exemplo, estará a dança? Porque também é importante que os estudantes tenham dança, as artes visuais, o teatro, a leitura. Isso parece uma coisa louca, mas não existe. Então, é óbvio que aí vai acontecer um problema que vai se caracterizar, por exemplo, nos concursos. Por que eu vou fazer concurso para 5 professores? Por que eu vou fazer concurso para 10? Por que este número mágico? Da onde surge o número mágico? Está faltando planejamento. O que eu tenho que saber? Quantas escolas eu tenho no meu município? A minha concepção é que tenhamos educação musical em todas as escolas. A minha concepção está respaldada na lei. Ok, temos 40 e... Quantas? 4 em Canoas? 40. Tá. Então, essas 44 tem que ter música. Muito bem. Um professor atenderá uma escola de uma maneira adequada? Ah, sim, mas isso... assim como? Quantos estudantes tem esta escola? Quantos professores precisam nesta escola para atender a totalidade dos estudantes? 1? Ok. Ou este um professor pode atender 2 escolas? Perfeito. Então, eu preciso de 22 professores. Entendem? Tem que ter planejamento para que a gente possa pensar. Estou aqui chutando um número, mas isso tem que ser visto em relação ao número de estudantes existentes na escola, o número de escolas do município, e pensar que nós teremos a música no currículo, fundamentalmente, e eu não vou arredar pé disso aí, mas também teremos como atividade extracurricular. Então, nós precisamos planejar. E cada cidade será diferente. Não tem uma fórmula mágica que vai ser um modelo a ser seguido por todos. E fora isso que eu quero dizer para vocês, é importante, então, esse planejamento e essa apresentação para as direções, as gestões das escolas, porque se nós não tivermos os gestores das escolas, parceiros nossos, morreremos na praia, certo? Então, mais ou menos um pouco disso que eu penso, e acho que assim a gente conseguiria ir ao encontro de um número adequado para o número de professores concursados no nosso município. Acho que é isso. Obrigado, professora. Ano passado, nós fizemos a proposição para 4 escolas municipais aqui em Canoas e conseguimos implementar a educação musical no currículo da escola Assis Brasil. Tá? Se você for ler, professora Daniela, o projeto político-pedagógico da escola Assis Brasil, você vai verificar que a música está prevista no currículo. Ou seja, na teoria está lá, mas na prática não houve ainda essa inclusão. Né? Então, ano passado, nós trabalhamos em 4 escolas municipais, professora Cristina, 10 horas em cada. E conseguimos realizar o primeiro e segundo recitais interescolares de Canoas. Então, a senhora deu uma sugestão aí, 2 escolas por professor é totalmente possível, tá? E atenderia essas escolas. O fato é que é preciso realmente chamar as pessoas que foram aprovadas no concurso. Houve um concurso, e é preciso que elas sejam chamadas. A professora Daniela colocou aqui, eu achei muito interessante, bolsas de estudo para uma segunda graduação em música, isso é fundamental.
sabe? Eu acho excelente isso. E de repente, até para pós-graduação, nós temos aqui a UERGS, que tem um curso de licenciatura em música, temos aqui em Montenegro também o curso de especialização em música, quer dizer, aqui pertinho da gente, dá para fazer um trabalho nesse sentido, então é uma proposta assim, muito interessante para que a gente possa estar trabalhando. Professora Cristina, você já foi convidada para estar conosco aqui em Canoas, tá? A professora Cristina está desde o ano passado, na verdade, conosco nessa luta aqui em Canoas, e eu tenho certeza que faz parte da luta dela exatamente essa demanda aqui de Canoas também, eu não tenho dúvida disso. Alguém quer fazer alguma pergunta, por gentileza? Sempre com a professora Cristina, lendo um poema. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma consideração? Professora Daniela? Professora... Posso falar um pouquinho? Pode, claro. O Tiago fez uma pergunta logo depois da professora Daniela. Você fala, Tiago, por favor. Nós temos esse projeto de empoderamento feminino na escola, que é o Solta a Voz Guria, e nós queremos ter... Esse ano foi difícil, né? Então, nós queremos implementá-lo, na verdade, em outros estados. Então, de repente, lá em Vigia, ou na região norte, no Pará, que nós possamos implementá-lo também lá, né, porque nós trabalhamos com a questão de música, teatro, desenvolvendo as habilidades artísticas dos nossos alunos, e principalmente a questão do empoderamento feminino, né, para dar voz às meninas. Porque aqui na escola nós tínhamos muitos casos de depressão, até de suicídio, então esse projeto veio muito ao encontro. Então, de repente, nós fazemos ano que vem, quando tudo voltar à normalidade, possamos trabalhar juntos. E a música é uma grande aliada nesse sentido, né? Então, perfeito, professora. Que voltemos a nos falar novamente. Obrigado, professora. Perfeito. O Tiago fez uma pergunta que é a seguinte: sempre foi uma dúvida minha. Eu sabia sobre a existência dessa lei, porém não entendo como as escolas não são penalizadas por não cumprirem isso. Após 2021, se elas não se adequarem, 2021 a gente está tratando da 13.278. Se elas não se adequarem, elas podem ser penalizadas? A pergunta é para todos. Quer responder, professora Cristina? Eu já vou dar a dica. Esta é uma das grandes funções da Câmara de Vereadores, né? Então, vai fiscalizar o que está acontecendo na cidade, né? Claro, por que não é penalizado? O que acontece no nosso país? As pessoas tampouco conhecem a legislação. Então, se não conhecem, também não sabem e a coisa vai passando. Então, esse é um compromisso, primeiramente, de todos nós. Então, por isso que a gente tem se enlouquecido, eu e o professor Augusto, de fazer essas falas. Por exemplo, hoje eu estou mais tarde aqui numa formação para professores sobre educação musical e vou falar sobre a resolução também, e não são só professores de música, são de várias áreas. Então, nós temos que falar, nós temos que bradar aos quatro ventos. Então, todos nós temos que saber, mas também temos que saber quem tem que saber e fiscalizar, para que o que nós possamos fazer? Possamos ir ao encontro, então, dessas pessoas que têm esse poder deste mandato, que é um poder popular que lhes é conferido, para poder, então, fiscalizar essas questões. O conhecimento, ele é libertador, né? E aí eu quero dizer que o conhecimento da legislação, ele é libertador ao quadrado, certo? Então, ele é muito importante. Obrigado, professora. Alguém mais deseja perguntar alguma coisa? Professora Cristina, professora Patrícia, professor Cleison, gostaria de fazer alguma fala final? Eu quero parabenizar e dizer que eu tenho escutado essa questão do mandato coletivo, estou achando tão interessante, nunca tinha ouvido falar nisso, eu acho que isso é uma coisa de agora, né? Eu acho que é uma criação nova. Parabéns! Professora, na verdade, alguns municípios em São Paulo, Minas Gerais, de alguns partidos já tem esse tipo de mandato, até para deputados federais, até lá na Câmara de Deputados. E aqui em Canoas é uma novidade. E até hoje tem uma matéria na Zero Hora sobre isso, falando sobre a inserção dos mandatos coletivos. E o nosso, na verdade, aqui em Canoas nós temos 3. É o nosso, mais pegando a parte do ensino fundamental, tem o coletivo da educação infantil, né, que engloba as escolas de educação infantil, com professores e diretores da educação infantil, e tem um que é da cultura.
que tem artistas que estão fazendo parte também. Todos nós somos do Partido Rede Parabéns. Né? Parabéns. Obrigada. Obrigado, professora Daniela. Professor Cleison, professora Patrícia, fique à vontade. Estamos encaminhando já para os finalmente. Agradecer a oportunidade, foi um privilégio estar com vocês, aprender um pouco mais sobre um assunto tão rico, tão importante para nós. Muito obrigada. Meu áudio saiu. Também queria agradecer muito a oportunidade. É muito legal essa ideia do mandato coletivo. Eu acho que isso, como a professora Cristina falou, é uma novidade para o Brasil todo. Espero que isso não seja só aí para o sul-sudeste, né? E se espalhe para as outras regiões. Eu penso também nesse mandato coletivo como nós aqui, é um mandato que a gente conseguir também coletivo. A gente está pensando muito junto com as bandas, com a cultura. Mas, assim, eu acredito que a gente precisa dessa união, porque cada mandato é muito individual, as pessoas querem ser vereadoras, não que os outros querem que elas sejam, sabe? Então, acho que é muito importante essa coletividade. Então, agradeço a todos da sala mesmo, professor Augusto, professora Cristina, professoras Patrícia e Daniela. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero finalmente agradecer a todos vocês, a todas vocês, em especial a professora Daniela, a professora Patrícia, o professor Cleison e a professora Cristina, por estarem conosco nessa mesa até esta hora, tá? E dizer que, sem dúvida nenhuma, a gente sai mais motivado dessa mesa, sabendo que tem mais 3 candidatos, na verdade, um candidato e 2 candidatas, que, quando estiverem lá, se Deus quiser, estarão lá, vão poder nos ajudar nessa demanda, nessa construção coletiva em prol da educação musical e da educação. Nós vamos finalizar agora. Eu quero agradecer ao Glauber, né, que sempre está conosco aí. O Glauber é a pessoa que nos auxilia, nos socorre no momento de aflição com as tecnologias. Muito obrigado ao Daniel, que não está aqui, ao professor Rui, tá? E a todos, as meninas, na verdade, não sei se elas estão aí, mas do Grupem, que tem feito vídeos maravilhosos, e vão fazer os nossos também, esses aqui vão ser editados por ela, a Jennifer, a Bárbara, esqueci o nome acho que ela está aqui, Fabiane, né? Quem mais, professora, está ligado? Desligar seu microfone. Então, a Fabiane, a Jennifer, a Nicole, a Ana Lúcia, a Bárbara, a Jéssica também. Nós temos um grupo de extensão que está trabalhando a 1000. Está, assim, muito bom. E a gente está fazendo, a Fabiane ali, querida. Fabiane. A gente está fazendo um trabalho com muito carinho, e agora a próxima etapa, então, é disponibilizar estes vídeos aqui. Até eu aprendi a editar, nem... A gente está aprendendo cada coisa ultimamente, e o pessoal está fazendo assim um site muito lindo, com muito carinho. Nós temos um canal no YouTube, então nós vamos botar aos 4 ventos a educação musical. Obrigado, professora. O Niel quer falar rapidinho, pode falar, nós temos 3 minutinhos. Niel, fique à vontade. Fala rapidinho, boa noite. Boa noite. É só falar aqui que, vendo a professora Cristina falar sobre as leis, o quão pouco a gente conhece e a gente sabe sobre isso, né? A gente é aluno. Daqui uns dias é a gente que vai estar nessa luta aí como professor. E o que a gente vai estar na mente? Vai ter na mente o professor de música desvalorizado, a música desvalorizada. Mas por quê? A gente não vai atrás. Mas como é que a gente vai atrás de algo que a gente nem sabe, né? A gente não conhece as leis, então é uma coisa realmente para a gente se atentar, estudar, principalmente agora que a gente é aluno, que daqui uns dias a gente vai estar na frente, né? Na linha de frente, correndo atrás dessas coisas, né? Então a gente precisa saber. Eu agradeço de verdade por essa mesa de hoje. Para mim foi muito legal mesmo ver o professor Augusto Souto falando, a professora Cristina, os demais professores. Só tenho a agradecer, de verdade, obrigado. É isso, boa noite. Obrigado, Niel, muito obrigado. Niel é de Vigia.
no Pará. Está conosco hoje. Nós vamos finalizar, então, com a professora Cristina. Muito obrigado a todos, a todas. Na semana que vem, nós temos uma conferência aqui que será sobre algumas opções de decolonidades para o ensino de música no ensino superior. Tá? Então, quero convidar já você para estar conosco na próxima semana. Professora Cristina, está com a senhora. Cadê o poeminha? Tiago, está aqui. Então, eu quero dizer que é uma satisfação essa parte também final, porque a ideia é trazer alguns poetas, algumas poetas e algumas reflexões. Hoje, eu vou trazer, para além de um poeta, um filósofo. Não sei se vocês já ouviram falar em Sêneca, pois o Sêneca, o Lúcio Aneu Sêneca, ele viveu lá em 65 depois de Cristo. Ele foi um filósofo, dramaturgo, político e escritor latino. Ele foi um mestre na arte de escrever textos filosóficos. E também quero dizer para vocês a importância de nós nos apropriarmos das questões filosóficas também, para podermos fundamentar a nossa área. E quero trazer para vocês deste livro, que é Da Tranquilidade da Alma, precedido da Vida Retirada e seguido da Felicidade, e eu particularmente escolhi, então, um trechinho pequeno, mas para nos ajudar a darmos continuidade à nossa trajetória evolutiva, que é tão importante. Estou extraindo da Felicidade um trechinho que o Sêneca nos brinda. Então, vou compartilhar com vocês esse pequeno trecho para que nós possamos nutrir a felicidade no cotidiano de nossa vida. Porque a felicidade também ela está dentro de nós, mas nós somos felizes se nós estivermos junto com os outros e as outras pessoas. Então, busquemos as coisas boas. Não na aparência, mas sólidas e duradouras, mais belas no seu interior. Devemos descobri-las. Não estão longe, serão encontradas. Apenas se precisa saber quando as encontramos. No entanto, passamos como cegos ao lado delas, tropeçando no que desejamos. A felicidade é por si só o que está coerente com a própria natureza, aquilo que não pode acontecer além de si. Em primeiro lugar, a mente deve estar sã e em plena posse de suas faculdades. Em segundo lugar, ser forte e ardente, magnânima e paciente, adaptável às circunstâncias, cuidar sem angústia do seu corpo e daquilo que lhe pertence, atenta às outras coisas que servem para a vida, sem admirar-se de nada, usar os dons da fortuna sem ser escrava deles. Com vocês, então, um pouco para nós da felicidade de Sêneca. Um grande abraço, agradeço muito a presença de vocês, um abraço carinhoso. Abram só os microfones já, as câmeras, para a gente fazer uma foto, por favor. Todos